vai crescendo. Natal, Natal, é Jesus renascendo em mim, me fazendo acreditar no amor sem fim, no amor sem fim. Natal, Natal, é Jesus renascendo em mim, me fazendo acreditar no amor sem fim, no amor sem fim. Em todo nós vemos você, Senhor, nos campos, nos mares, nos rios. Em todo podemos perceber você, na dor que cura, na alegria que sentimos. Natal, Natal, é Jesus renascendo em mim, me fazendo acreditar no amor sem fim, no amor sem fim. Natal, Natal, é Jesus renascendo em mim, me fazendo acreditar no amor sem fim, no amor sem fim. Senhor Jesus, diante do Natal, que te lembra a glória na manjedoura, nós te agradecemos. A música da oração, o regozijo da fé, a mensagem de amor, a alegria do lar, o apelo à fraternidade, o júbilo da esperança, a bênção do trabalho, a confiança no bem, o tesouro de tua paz, a palavra da boa nova e a confiança no futuro. Entretanto, ó Divino Mestre, de corações voltados para o teu coração, nós te suplicamos algo mais. Conceda-nos, Senhor, o dom inefável da humildade, para que tenhamos a precisa coragem de seguir-te os exemplos. Nós vamos iniciar a abordagem de um tema que é caro para todos os cristãos, a respeito do nascimento de Jesus, o menino Jesus, o seu desenvolvimento no planeta como nosso guia espiritual, algo realmente muito importante para todas as nossas famílias, para todos os nossos lares. E nós gostaríamos de iniciar explicando como que a doutrina espírita compreende quem seja Jesus, quem é esse espírito, quem é esse mestre que veio até nós para trazer a sua mensagem de amor e tantos ensinamentos visando o nosso progresso espiritual, né? A nossa ascendência para Deus. Ora, existe um livro de autoria do Espírito Emmanuel, intitulado A Caminho da Luz, e ele tem um capítulo chamado A Comunidade dos Espíritos Puros, que fala a respeito da gênese planetária. E nesse capítulo, Emmanuel traz uma revelação muito interessante. Nós vamos ler aqui alguns pequenos parágrafos, quando este espírito, que foi o guia espiritual do médium Francisco Cândido Xavier, nos informou sobre o seguinte: rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo,
em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço, e os pródromos, ou prenúncios, da vida na matéria em ignição do planeta, e a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Então, por esse relato, essa revelação de Emmanuel, nós temos uma compreensão de que antes da formação do planeta Terra, esse espírito que nós ficamos conhecendo como Jesus e depois entendemos que ele era um Cristo de Deus. O que é o Cristo? O Cristo é um espírito puro. O Cristo é um nível espiritual elevadíssimo. Então Jesus é um Cristo de Deus. Então esse espírito Jesus, o Cristo, ele já pertencia, antes da Terra ser formada no cosmos, a uma comunidade de espíritos puros, ou seja, espíritos hiperevoluídos. E, ao mesmo tempo, nós temos, além dessa explicação que foi dada por Emmanuel, de que Jesus, esse espírito, esteve aqui por 2 vezes, quando da época da formação do planeta, e depois quando ele encarnou na Terra como Jesus para nos trazer a Boa Nova, nós encontramos na codificação do Espiritismo, no primeiro livro da codificação, O Livro dos Espíritos, na questão número 115, nós encontramos na resposta à questão 115 a seguinte informação: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. E como o próprio Mestre Jesus nos asseverou no Sermão do Monte, dizendo: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim anular, mas cumprir essa lei, que está em Mateus, no capítulo 5, versículo 17, nós deduzimos que Jesus disse que não seria exceção à lei de Deus. Ou seja, nós podemos inferir que esse Espírito que nós conhecemos como Jesus, ele foi, sabe-se lá quantos milênios atrás, ele foi criado simples e ignorante, assim como qualquer espírito humano, mas por esforço próprio, por experiência própria, ele caminhou em direção à pureza espiritual, à perfeição espiritual, alcançando esse estágio de puro espírito ou de Cristo. Então, em certo momento da história da humanidade terrestre, esse espírito, esse Cristo, recebeu de Jesus a missão de conviver entre os homens, a fim de ensinar o verdadeiro caminho para o Pai, que é um caminho no qual ainda se faz muita confusão. As religiões ainda confundem muito a humanidade, indicando caminhos que são muito ligados a exterioridades, a dogmas, a rituais, para que a gente se aproxime de Deus, cumprindo esses dogmas e cumprindo esses rituais. E Jesus, o próprio Cristo, ele trouxe uma mensagem diferente disso, mas a interpretação dos homens muitas vezes distorce o ensino verdadeiro, o ensino legítimo.
Mas nós podemos imaginar o seguinte, que quando vai haver na Terra o nascimento de elevadas entidades espirituais, como é o caso do próprio Cristo Jesus, essa medida exige a mobilização de providências incomuns por parte de uma técnica que nós podemos dizer uma técnica transcendental, ou seja, o que seria necessário para que o Cristo Jesus retornasse à matéria e encarnasse na Terra para trazer como missão a transmissão da Boa Nova, do Evangelho, dos seus ensinos para a humanidade. Os ensinos que apontariam para nós o caminho do reino de Deus, que é o caminho interior da nossa própria elevação. Então, para esses espíritos de alta ordem, quando vêm encarnar na Terra, devem ser assegurados todos os recursos de defesa e de assistência necessário para o êxito da sua descida vibratória. Então é um espírito que já está numa pureza muito grande e que vai ter que recuar por missão e conviver novamente com a matéria da qual ele já havia se desprendido. Então, no caso, de Jesus, o planejamento da sua encarnação previu um clima espiritual todo de favorecimentos à sua divulgação, à divulgação da sua mensagem na esfera física. Então, tudo foi estudado e planejado para que Jesus viesse, digamos assim, num tempo psicológico propício, exato, visando o melhor aproveitamento espiritual da sua estada junto à humanidade terrestre. Então, por exemplo, o que aconteceu antes da vinda de Jesus? Reencarnaram com antecedência espíritos amigos, fiéis cooperadores, que empreenderam a propagação de ideias novas, de ideias cristãs que estariam para chegar com Jesus, mas que já estavam sendo disseminadas entre os antigos. Ou seja, ideias redentoras que seriam confirmadas ou legitimadas, pelo nosso magnífico instrutor, o Cristo Jesus, com vistas a auxiliar a humanidade sofredora. Então essas criaturas foram pescadores, camponeses, publicanos, publicanos os cobradores de impostos, os judeus cobradores de impostos, criaturas rudes, incapazes ainda de compreender o seu papel na participação da obra do Cristo Jesus, mas abdicaram dos seus bens, abdicaram da própria família para sustentar, ajudar a dar sustentação à pregação messiânica de Jesus. Então, o homem da terra, ele ainda não possui uma sensibilidade moral em condição de avaliar o imenso sacrifício e abnegação despendidos por Jesus para retornar ao palco material do planeta Terra. Nós podemos dizer que as lutas, as angústias, os tormentos do pecador em direção à sua própria purificação para subir às esferas da angelitude, que seria o martírio do anjo, as suas renúncias, seriam muito menores, esses sacrifícios, essas lutas, do que o sentido contrário, aquele que já está habitando a esfera angelical, a esfera espiritual mais alta, como o caso de Jesus, para retornar a um abismo, digamos assim, pantanoso dos mundos materiais, como sucedeu a Jesus. Então nós temos que compreender que a vinda de Jesus à Terra, como espírito puro que ele é, e era certamente já a época em que ele veio estar conosco, foi uma missão
muito sacrificial, porque nós podemos imaginar que para nós é muito mais cômodo nós tirarmos trajes elameados, nós tomarmos um banho refrescante, despojarmos, né, de nossas roupas que estão sujas e pesadas e ficarmos limpos, perfumados. Isso é ótimo. Mas quando a gente tem que fazer o contrário, ou seja, tirar essa roupa que está limpa, colocar outra que é elameada, que é mal cheirosa, e descer a um fosso repulsivo, infectado, onde tem criaturas necessitadas, né, ignorantes. É uma analogia que a gente pode fazer com o que aconteceu com Jesus. Ele sair de esferas extremamente altas de inteligência, de compreensão, de amor, de tudo que é belo na criação de Deus, e vir conviver conosco, nós que somos seus irmãos de caminhada, mas nesse estágio, né, extremamente grande, intenso de ignorância, de involução ainda, digamos assim. Então, a época que Jesus veio, né, que o Cristo veio ter conosco, a humanidade ainda desconhecia o Cristo, desconhecia a sua missão, mas em certo momento no Velho Testamento, porque o Antigo Testamento ele já traz mensagens através de profetas, ou seja, dos médiuns da antiguidade, recebiam aquelas mensagens elevadas, tinham intuições com pensamentos belos, puros. Então muita coisa que ficou depois, digamos assim, mais bem conhecida pelo ensino de Jesus, mas já estava lá registrado no Antigo Testamento. Porque, como dissemos antes, Jesus enviou emissários, encarnaram antes para preparar a chegada do Mestre. Então, por exemplo, algumas profecias nós encontramos, vamos citar apenas uma, que está no livro de Zacarias, no capítulo 9, está escrito assim, dos versículos 9 e 10. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta, e ele anunciará paz aos gentios, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Então isso é um prenúncio da chegada do Messias, uma premonição feita centenas de anos antes da vinda do Mestre. Já havia na humanidade esse pensamento que chegaria até nós alguém que seria o Salvador. Que Salvador? Não é um Salvador que ia tirar os nossos pecados, como se diz, limpar a nossa barra, nossa ficha espiritual cheia de erros e equívocos, iria se sacrificar para nos libertar. Não. Ele iria se sacrificar para nos ensinar o caminho da nossa própria salvação, da nossa própria libertação. Então, a história da humanidade, ela certamente está dividida em dois grandes períodos, antes e depois de Cristo. Com Jesus, o ser humano inicia efetivamente a sua caminhada evolutiva em termos de progresso espiritual, de aprendizado moral. Ora, os primeiros anos de Jesus na Terra, os episódios que relatam os primeiros anos, foram descritos por dois evangelistas, Mateus e Lucas. Mateus escreveu menos. Ele descreve, vou itemizar aqui os tópicos cobertos pelo Evangelho de Mateus. Ele descreve a revelação do anjo a José, brevemente o nascimento de Jesus, a genealogia de Jesus, a visita dos magos, a fuga para o Egito, o massacre dos inocentes e o regresso do Egito. Mas Lucas, que era médico,
tinha uma formação, digamos assim, de maior organização dos seus textos, não é? Ele fez um evangelho muito mais organizado que o de Mateus. Ele descreve muito mais coisas. Lucas descreve Zacarias e Isabel, a prima de Maria de Nazaré, a predição do nascimento de João, o João Batista, o anúncio a Maria, o anúncio do nascimento de Jesus, a visita de Maria a Isabel, o nascimento de João Batista, o cântico de Zacarias, o nascimento de Jesus, o anúncio aos pastores, a visita dos pastores, a circuncisão de Jesus, a apresentação do menino Jesus no templo, o cântico de Simeão e a presença de Jesus, menino, entre os doutores de Jerusalém. Então, olha que bacana. Nesse ponto, Lucas foi para nós um verdadeiro repórter, né, da antiguidade. Ele trouxe muitas informações a respeito do antes, durante e depois do nascimento de Jesus, né? Esse período até Jesus menino vem através do Evangelho de Lucas, que era médico e discípulo de Paulo de Tarso. Então, como dissemos, um evangelho mais organizado, mais detalhado e que também traça, muito interessante, Lucas traça a biografia de Maria de Nazaré e, como dissemos, explora a infância de Jesus com mais detalhe. Vamos ler alguns versículos aqui do Evangelho de Lucas, do capítulo 1 de Lucas, versículos 26 e 27. Vamos ver o que Lucas trouxe para nós. No 6º mês foi enviado da parte de Deus o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida a um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Muito bem, então, Maria estava prometida a José. Significa que estavam noivos. Numa linguagem da época, como se dissesse, estava comprometida, estavam noivos. Ela tinha já, inclusive, certos direitos, como se fosse já a esposa. Então, Lucas relata a aproximação do anjo Gabriel. A palavra anjo, ela significa mensageiro. Então, é um espírito que vem com a missão de trazer um recado, de trazer uma mensagem, né? E esse comunicado a Maria, ele ocorre 6 meses após a concepção de Isabel. Ou seja, Isabel estava grávida de 6 meses quando o anjo vai dar o comunicado a Maria. E é o mesmo mensageiro Gabriel, aquele que comunicou-se também com Zacarias, num outro trecho que nós não vamos mencionar, para que a gente não fique divergindo muito do tema que nós vamos abordar hoje. Esse fato nessa mensagem trazida por Gabriel a Maria não ocorre em Jerusalém, mas ocorre numa cidadezinha muito pouco conhecida da Galiléia chamada Nazaré, um lugar assim bem rústico, onde morava uma mocinha, Maria, que estava noiva de José. Então, vejam bem, o alto, os planos superiores, escolheram Maria como missionária para ser a mãe de Jesus, justamente por tratar-se de um espírito de absoluta humildade, um espírito terno, um espírito resignado, que não iria interferir na missão de Jesus. Isso é muito importante. Então, um espírito humilde, receptivo, porque ela ia tomar conhecimento de uma coisa inusitada na vida dela, nós vamos ver em seguida, né? Um espírito de pensamento, de coração receptivo, e uma pessoa branda, né? Que não iria atrapalhar a caminhada do menino Jesus. Então, ela seria uma mãe amorosa, uma mãe paciente, sem, digamos assim, exigências despóticas, de caprichos pessoais, deixaria Jesus, o menino, manifestar seus pensamentos em toda a sua espontaneidade original. Porque
apesar de que era o Cristo Jesus, ele poderia ser afetado na infância por uma influência materna demasiadamente viril, dominadora, egocêntrica. Então, Lucas frisa com insistência que Maria ainda não estava casada, ela era noiva, ela era prometida de José. Lucas prossegue, agora a partir do versículo 28, dizendo assim: aproximando-se dela, o anjo Gabriel, disse-lhe: alegra-te, altamente favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar: que saudação seria essa? Porque as Bíblias trazem: alegra-te, ó cheia de graça, ó perfeitíssima, ó altamente favorecida. São sinônimos, né? O Senhor é contigo. Ele estava querendo dizer que ela estava grávida do Senhor Jesus, né? De um Cristo. Ela desconhecia, mas o anjo Gabriel sabia, o fato era conhecido para ele. Então ela se perturba com aquela informação e também com um elogio inesperado, né? Podemos imaginar o anjo Gabriel luminoso, luminescente, uma criatura materializado naturalmente, né? Um homem bonito, o anjo Gabriel, de traços bonitos, belos, né? E Maria tendo assim o espanto de receber daquela criatura que surgiu para ela, né? Que se aproximou dela, aquele elogio, essas palavras, né? Que deixaram muito feliz, né? Muito satisfeita, mas ela se perturbou porque é uma pessoa muito humilde, né? Muito simples, mas é como se fosse a voz íntima dizendo para Maria: alegra-te, filha de Deus, és altamente favorecida pela divindade, pois Deus habita em ti. E é como se fosse isso, palavras transmitidas pela mente, né, com imensa alegria e constatação que soam silenciosas muitas vezes em nossos corações. Então, prosseguindo a partir do versículo 30, Lucas diz assim: disse-lhe o anjo: não temas, Maria, pois conquistaste a benevolência da parte de Deus, e conceberás em teu ventre e darás à luz um filho a quem chamarás Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará no futuro sobre a casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Diz no versículo 30 que ela havia conquistado a benevolência de Deus, ou seja, não se tratava apenas de uma recompensa para Maria, mas era uma sintonia natural da pessoa humilde, da pessoa bondosa, da pessoa simples, da criatura que tem esses predicados, e isso possibilita que ela receba todas as emissões divinas que vêm, né, do mais alto para todas as pessoas. Mas quem está com essa sintonia, né, quem está com as antenas bem preparadas para receber essas emanações do mais alto? Então essa sintonia ela é obtida pelo que a criatura é e não pelo que a criatura sabe. É uma condição de conquista espiritual já, né, que Maria tinha, que ela possuía, que faz com que ela pudesse receber esse anjo e receber essa missão. Então, a partir daí, ela poderia, entre aspas, conceber em seu ventre, ou seja, receber no seu coração o filho que seria a saudação da humanidade. Ora, então, vejamos, ele diz aqui que este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e que o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, porque Davi também simboliza aquela religião toda arquitetada com os seus líderes, com suas vestimentas, com seus procedimentos, com as suas cerimônias. Então Davi tem um reinado como se fosse uma religião constituída na terra. É um simbolismo, não é? Assim como diz que ele reinará no futuro sobre a casa de Jacó.
porque Jesus estava acima desses patriarcas. Na verdade, ele estava muito além de todos nós, muito além até do próprio planeta Terra, como nós dissemos, não é? Então, por isso, o anjo deu esse esclarecimento. Aí Maria faz uma pergunta muito interessante, que está registrada no versículo 34. Ela pergunta ao anjo: como será isso, uma vez que não conheço o homem? E o anjo lhe responde: um Espírito Santo virá, ou seja, um espírito evoluído virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra, e por isso o nascituro será chamado Santo Filho de Deus. Isabel, tua parenta, também ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês, aquela que era chamada estéril, porque vindo de Deus nada será impossível. Aí vem a grande frase de Maria. Ela responde: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Então veja bem, essa última expressão de Maria, né? Eis aqui a escrava do Senhor, uma pessoa que recebe uma instrução dessa, uma informação dessa, que ela vai conceber ainda um filho, que esse filho será grande na terra, será um filho de Deus. Ela poderia questionar a situação, mas ela não faz isso, porque é o Espírito, como nós dissemos, humilde, receptivo, compreende a situação e se faz escravo, ou seja, aceita que não seja a minha vontade, que seja a vontade de Deus, que seja a vontade do Senhor. Nesse ponto, né, que a gente já está compreendendo que Maria expressa uma humildade máxima à vontade divina, sem condições, sem reservas, nós entendemos melhor qual é o seu papel para a vinda de Jesus. Porque, olha só, Deus, apesar de que Deus é a causa de tudo, nós podemos dizer que Deus é a humildade máxima, porque Deus jamais se mostra, Deus jamais assina suas obras, Deus jamais pede retribuição de nenhum de nós por benefícios prestados. A existência de Deus é para servir a todos nós, Ele dá para nós tudo de graça e não faz nenhum tipo de distinção entre as criaturas, não é? Então, por isso que quando a criatura alcança esse nível de humildade, ela encontra esse Deus dentro dela, porque ela se nivela a Deus por sintonia vibratória. É aquele negócio da anteninha que nós dissemos. E passa a viver com Deus dentro do coração, plenamente. Então é o que aconteceu com Maria. No momento em que ela se conformou plenamente com a vontade do Pai, que ela aniquilou a sua própria vontade, a sua vontade pequenina, aniquilou a sua personalidade, nesse momento ela concebeu Jesus dentro de si. Ou seja, concebeu Cristo no seu coração, o Filho de Deus. E ele nasce virginalmente. O que significa virginalmente? Sem nenhuma intervenção, sem poluição. Vem da pureza espiritual. Eis o simbolismo da virgindade, né? Sem intervenção do homem, nada tendo a ver com virgindade física. Então, no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, nós encontramos alguns outros detalhes, porque Mateus informa que esse mesmo anjo Gabriel, ele aparece para José em sonho para anunciar do que se trata a gravidez de Maria. E diz: ela dará à luz a um filho a quem chamarás Jesus, porque ele salvará seu povo dos pecados deles. Mas no capítulo 2 de Lucas, é iniciada uma narrativa de que José e Maria, ela já grávida, vão atender uma convocação do imperador César Augusto para um recenseamento e se deslocam de Nazaré a Belém. Lucas 2, versículo 6. Estando eles ali, completaram-se os dias de dar à luz, estando em Belém, né? E teve um filho primogênito, e o enfaixou e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Qual a importância disso, né? É que o nascimento de Jesus, do menino Jesus,
que tem essa representatividade toda para nós, como governador espiritual da Terra, formador do planeta Terra, um dos espíritos da comunidade, espíritos puros, vem nascer no lugar de extrema pobreza, uma manjedoura, um lugar para guardar animais. Então foi isso que aconteceu. Talvez, como muitos interpretadores, muitos autores o afirmam, seja essa a primeira mensagem de Jesus, a mensagem da humildade, que é justamente aquilo que patenteia, né, a imagem de Deus para nós, como nós dissemos, a humildade máxima, a humildade extrema dos espíritos superiores. Nós podemos prosseguir aqui com Lucas a partir, ainda no capítulo 2, a partir do versículo 8, Lucas começa a descrever a mobilização, depois do nascimento de Jesus, entre os pastores, dizendo, não vou ler tudo porque é muito grande, que um anjo do Senhor apareceu para vários pastores e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e encheram-se de grande temor, porque veio como uma luz lá, né, o anjo, e disse-lhes, não temais, pois vos trago uma boa notícia de grande alegria, que o será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. Muito bem, então, mais adiante está escrito, de repente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celeste, louvando a Deus, dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Olha, isso tem um grande simbolismo, essa última frase aí, né? Essa frase da milícia dos anjos, a milícia celestial, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Porque nós podemos compreender que o amor a Deus, o glória a Deus, ele faz parte da lei de Deus, né? Amar a Deus, glória a Deus. Amar ao próximo, ter boa vontade para com o próximo. Amar a si mesmo, levar paz à terra. Então é o resumo da lei de Deus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. E Emmanuel interpreta essa frase, né, esse pensamento da seguinte maneira: glória a Deus nas alturas, significando o imperativo de nossa consagração ao Senhor Supremo, de todo o coração e de toda a alma. Paz na terra, traduzindo fraternalmente que nos compete incentivar no plano de cada dia com todas as criaturas. Então é a nossa responsabilidade para com os nossos semelhantes. E boa vontade para com todos os homens, definindo nossas obrigações de serviço espontâneo uns frente aos outros no grande roteiro da humanidade. Então vem esse hino místico da glória de Deus, que nasce nas criaturas, a nossa paz interior às criaturas, que foram visitadas pelo nascimento de Deus em seus corações. Aí sim nós podemos falar do verdadeiro nascimento de Jesus, porque nós promovemos a lembrança do evento do nascimento de Jesus através das festividades que são muito bem conhecidas por nós nesse período de Natal. Geralmente a humanidade faz, né, as civilizações, as famílias, promovem coisas muito interessantes. As reuniões familiares, os bons pensamentos, pensamentos de amizade, de amor, orações. Então olha como é que todo ano Jesus nasce, essa ideia de Jesus nasce. Na verdade, Jesus renasce todo ano em nosso pensamento, em nossa memória, e provoca isso, essa união. E é claro que existe, no meio disso tudo, algum exagero, né, com fartura, com a alimentação muito exagerada, às vezes até com consumo de alcoólicos de forma exagerada. Mas, na verdade, se nós formos pensar no aniversariante, que é Jesus, se nós pudermos presenteá-lo
o ideal será através de orações e da nossa mobilização no sentido de nós nos tornarmos pessoas mais afetuosas com os familiares, com as pessoas que convivem conosco. O Natal existe para tudo isso mesmo. Então esse nascimento de Jesus, ele tem um simbolismo muito interessante, porque não é só a data, porque a data, na verdade, dizem os historiadores que a data verdadeira em que Jesus nasceu, ela não foi dezembro, o mês de dezembro, porque o Evangelho diz antes disso que já haviam recolhido os rebanhos. Isso ocorre no mês de novembro, depois que vem as chuvas, é o que a gente encontrou a respeito dos dados históricos dessa questão da data do Natal, né? Porque as grandes chuvas de novembro, o rigor do inverno. Então, no final de dezembro, os rebanhos já tinham sido recolhidos ao curral. Então se deduz que o nascimento de Jesus não deve ter ocorrido em dezembro. Foi aproveitado a festa de Mitra, que comemora a entrada do sol no solstício do inverno, que é festejado no dia 25 de dezembro, e a Igreja Romana vulgarizou essa data, né, por volta do ano 354 depois de Cristo, melhor dizendo, vulgarizou essa data como sendo o nascimento de Jesus para a cristandade. Mas isso não tem muita importância. Qualquer data seria a data importante. O interessante para nós é nós compreendermos melhor essa questão do nascimento de Jesus, né? Como é que ocorre isso? Veja bem, ao nascer, a criança aparece, ela é vista. Aí nós dizemos assim, a criança nasceu. Mas, na verdade, ela já existia. Ela já existia no ventre da mãe antes de nascer, mas nós dizemos normalmente que nasceu quando ela é vista, ou seja, quando ela é percebida. Então, em termos simbólicos, em termos espirituais, o nascimento de Jesus para nós, o Natal, ele é algo semelhante. Ele consiste apenas na verificação de nossa parte de que Jesus existe, o Cristo existe. Então essa lembrança, esse despertamento para o Cristo é que faz o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus, ele ocorre em nosso coração através desse sentimento para o qual nós somos direcionados e mobilizados. Todos nós temos uma força criadora, uma força criativa, né, que existe em tudo da criação, no mineral, no vegetal, no animal. Tudo tem uma força impulsionada por Deus que nós podemos chamar de Cristo. É o nosso Cristo interno tentando se manifestar. Só que no homem, na humanidade, a nossa personagem terrena, a nossa personalidade, ela abafa essa manifestação crística por causa das nossas imperfeições em termos dos nossos sentimentos, das nossas emoções, por sermos mesquinhos, vaidosos, orgulhosos, egoístas, ambiciosos. Então, todo esse rol de imperfeições que nós ainda trazemos no coração e no pensamento impedem que o nosso Cristo interno ele se manifeste através de nós, por nosso intermédio. Porque, na verdade, o que fez o Cristo? O Cristo Jesus. O Cristo Jesus manifestou Deus por seu intermédio, justamente porque ele abafou a personalidade de Jesus. Na verdade, não existia. O que existia era o Cristo. Ele deixava o Cristo se expressar o tempo todo. A personagem Jesus nunca aparece fazendo exigências ou atos, né, que fossem contrários à lei de amor, de justiça, de caridade. Por quê? Porque o próprio homem Jesus fez com que ele se recolhesse à sua insignificância e deixasse o Cristo, que era a expressão de Deus, manifestar por ele próprio. E é isso que Jesus trouxe para nós de ensinamento, né? Brilhe a vossa luz diante dos homens, vós sois deuses, vós sois o sal da terra, disse
o Cristo. Portanto, a revelação para nós de que o Cristo nasceu, ela vem pelo sentimento. Claro, nós podemos fazer as comemorações natalinas muito apegados ao ritual e às práticas nossas, né, de alimentação, de festividades. Isso é para rememorar a data. Mas o importante é justamente que o nosso coração esteja preparado para essas revelações que vão surgir em nosso coração, fazendo com que o nosso Cristo interno, a nossa mônada divina, que existe em todos e em tudo, ela se revele por nosso intermédio. Nós gostaríamos de fazer aqui agora uma leitura de uma mensagem muito interessante atribuída ao espírito Pedro de Camargo. Ele escreveu assim: Jesus é a força viva que, uma vez encarnada no homem, determina a sua constante transformação. Então ele está dizendo que é a força crística, é a mônada celeste, é a centelha divina, essa força viva, Jesus. Prosseguindo, o menino que Maria enfaixou, deitando-o em seguida numa manjedoura, é a figura desse Jesus que é força, que é poder, que é vida e verdade, atuando no interior do homem. Aquilo que dissemos, a força que atua dentro de cada um de nós. Prossegue Pedro de Camargo. Invoquemos, em abandono de nossa asserção, o testemunho de algumas personagens que figuram na esfera cristã como astros de primeira grandeza. Então vamos ver a relação que Pedro de Camargo fez dessas personagens. Perguntemos a Paulo, onde e quando Jesus nasceu? Ele nos dirá, foi na estrada de Damasco, quando eu, então intolerante e fanatizado por uma causa inglória, me vi envolvido na sua divina luz. Dali por diante, abre aspas, já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo é que vive em mim. Então essa primeira personagem que Pedro de Camargo traz para nós, Paulo de Tarso, né? O antigo Saulo, depois se converteu a Paulo, é justamente aquela ideia dentro do que nós dissemos. Ele abafou a personalidade Saulo para fazer com que o Cristo se manifestasse nele através dessa nova personagem que ele, digamos assim, inventou, Paulo. Ele deu a oportunidade de renascer, de ressurgir, de fazer com que o Cristo se manifestasse através dele. Ou seja, o Cristo nasceu para Paulo na estrada de Damasco, quando ele teve aquela visão. Vamos prosseguir com Pedro de Camargo. Indaguemos de Madalena, onde e quando nasceu Jesus. Ela nos informará. Jesus nasceu em Betânia, certa vez em que sua voz, ungida de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais sonhara. Porque Madalena era uma mulher tinha sido no passado, né, uma mulher de vida mais promíscua. Não queremos confundi-la com as prostitutas citadas no Evangelho. Não é isso. Mas uma pessoa que no seu convívio social ela não tinha essa mentalidade, né, cristã que ela adquiriu depois ao conhecer e conviver com Jesus, não é? Então, nós vemos aí o momento que para Madalena Jesus nasceu em seu coração, quando ela ouviu aquela voz interna, né, do Cristo convocando-a ao trabalho, à ajuda aos leprosos, aos carentes, que foi o que ela passou a fazer. Vamos para mais uma personagem? Ouçamos o depoimento de Pedro sobre a natividade do Senhor e ele assim se pronunciará. Jesus nasceu no átrio do Paço de Pilatos, no momento em que o galo, cantando pela terceira vez,
acordou minha consciência para a verdadeira vida. Daí por diante, nunca mais vacilei diante dos potentados do século, quando me era dado defender a justiça e proclamar a verdade, pois a força e o poder do Cristo constituíram elementos integrantes de meu próprio ser. Olha como é que está tudo encaixando com a lição que nós recebemos anteriormente, né, que nós acabamos de ver. Pedro afirma que Jesus, né, o Cristo, nasceu para ele quando o galo cantou, ou seja, ele caiu em si, não é isso que diz o Evangelho? Pedro, caindo em si, começou a chorar. Antigamente se dizia, caiu a ficha, ou seja, despertou, passou a desconfiar, né? Atentou para uma realidade que ele não tinha percebido ainda, tornou-se consciente. Então Pedro tornou-se consciente que o Cristo nasceu em seu coração, e aí ele passou a usar essa força viva para fazer todo o trabalho que ele fez depois que Jesus retornou à pátria espiritual. Mas vamos prosseguir, porque ainda tem personagens aí pela frente. Chamemos à baila João Evangelista e peçamos nos diga o que sabe acerca do Natal do Messias. E ele nos dirá, Jesus nasceu no dia em que meu entendimento, iluminado pela sua divina graça, me fez saber que Deus é amor. Então João Evangelista, um jovem, impetuoso, né, chamado de Boanerges, filho do trovão por Jesus, por causa da energia que ele possuía, ele e Tiago, o maior, o seu irmão. Então aqui passou a dar testemunho de um coração mais ameno, de um coração mais pacificado, e a história da vida de João Evangelista é maravilhosa. O percurso todo de João Evangelista foi um servidor de Jesus centenário, né? Viveu quase 100 anos, melhor dizendo, e ele deu esse testemunho depois que Jesus nasceu no seu coração, ele passou a agir dessa forma. Prosseguindo, dirijamo-nos a Zaqueu, o publicano, e eis o seu testemunho. Jesus nasceu em Jericó, numa esplêndida manhã de sol, quando eu, ansioso por conhecê-lo, subi numa árvore, à beira do caminho por onde ele passava, contentando-me com o ver de longe. Eis que ele, amorável e bom, acena-me dizendo, Zaqueu, desce, importa que me hospede contigo. Naquele dia entrou a salvação em meu lar. Então Zaqueu, que era publicano, cobrador de impostos, chefe da coletoria, odiado pelos judeus da sua própria raça, ele subiu a uma árvore. Isso tem um simbolismo de elevou-se espiritualmente para ver o Cristo e recebeu como resposta um convite. Então é a hora que o Cristo nasceu para ele, né? Aquele momento. E vamos ainda a mais 2 personagens para a gente encerrar a nossa mensagem de Pedro de Camargos. Interpelemos Tomé, o incrédulo. Quando e onde nasceu o mestre? Ele, por certo, retrucará. Jesus nasceu em Jerusalém, naquele dia memorável e inesquecível, em que me foi dado testificar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tomé se referindo ao dia que Jesus se materializou depois dele ter desencarnado na cruz, materializou-se para Tomé, e Tomé pediu para tocar, né, ver as chagas, né, tocar as feridas dele. Então foi um momento que ele, muitas vezes, é através da desconfiança que vem a crença, né, definitiva. Foi o caso de Tomé, quando nasceu para ele o Cristo Jesus. Apelemos finalmente para Dimas, o bom ladrão. Onde e quando Jesus nasceu? Ele nos informará. Jesus nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade humanas supunham aniquilá-lo para sempre. Dali ele me dirigiu um olhar repassado de piedade e de ternura, que me fez esquecer todas as misérias deste mundo e antegozar as delícias do paraíso. Desde logo,
sentiu em mim e eu nele. Então está aí, vindo de um ladrão, bastou um olhar de Jesus, bastou uma palavra positiva de Jesus, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Uma mensagem positiva que Jesus deu para aquele espírito, que era um pecador e estava ao lado dele na cruz, para que ele despertasse, ou seja, o Cristo nasceu no seu coração a partir daquele momento. O encerramento da mensagem de Pedro de Camargos é o seguinte: tal foi o testemunho do passado, tal é o testemunho do presente, dado por todos os corações que, deixando de ser quais hospedarias de Belém, onde não havia lugar para o nascimento de Jesus, se transformaram pela humildade naquela manjedoura que o amor engenhoso da mais pura e santa de todas as mães converteu no berço do Redentor do mundo. Uma mensagem tão maravilhosa esta do Pedro de Camargos, e que nós até pedimos perdão, desculpas, por termos interrompido o fluxo da leitura com as nossas explicações. Porque o bonito é ler tudo, né? Ler a mensagem inteira, abarcar todo o pensamento em torno dela. E o Pedro de Camargos, esse espírito, ele tem essa capacidade de poetizar, né? De fazer com que as coisas sejam tão belas na visão que ele traz para nós, e o aprendizado fica fácil. Então ele deu para nós aqui vários exemplos de nascimento de Jesus, através, repetindo, né, de Paulo, o apóstolo, Maria Madalena, Pedro, o apóstolo, João Evangelista, Zaqueu o publicano, Tomé, o apóstolo, e Dimas, o bom ladrão. Assim, meus irmãos, nos resta encerrar esta nossa apresentação, mas temos que fazer, né, um pequeno pedido, um pedido singelo para todos nós, dos dois planos da vida, uma sugestão, melhor dizendo, de nossa parte, encarnados e desencarnados, que nós saibamos seguir essas palavras aqui do Pedro de Camargos e observar em que momento Jesus nasce ou já nasceu em nosso coração. E se nós estamos realmente, por intermédio dessa força crística, que vem dessa revelação da presença do Cristo em nós, honrando esse papel, né? O papel de sermos o médium do Cristo, de sermos o intermediário dos seus pensamentos, o intermediário das suas lições, o intermediário do seu desejo, que é o desejo da nossa evolução, o desejo que nós aprendamos a amar o próximo através do amor a nós mesmos, que é o nosso próprio aperfeiçoamento, para que a gente finalmente conquiste o amor a Deus.